Olá, a gestão ou gerenciamento das organizações do setor agropecuário são tão importantes quanto são também os aspectos, de produção, de processamento, de comercialização, até porque todos eles precisam ser gerenciados. Se nós tivermos ao nosso lado dois pilares extremamente robustos, como a liderança orientada por princípios e a aprendizagem orientada por disciplinas, nós teremos condições de fazer um trabalho muito efetivo. Nós já trabalhamos a liderança. Inclusive, você encontra a descrição na descrição desse vídeo, você encontra o link e que você pode acessar. E hoje nós vamos trabalhar a aprendizagem e vamos falar dessas cinco disciplinas. Roda a vinheta. Muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal Agrogestão em Pessoas. Eu sou Edson Fontes e gostaria de conversar com vocês sobre um dos pilares importantes da gestão, que é a aprendizagem. Nós gostaríamos de mostrar que a aprendizagem, quando orientada através de boas disciplinas, ela pode nos ajudar a caminhar de uma forma muito efetiva. Gostaria de pedir antes que você deixasse o seu like e que fizesse a inscrição do nosso canal. Vamos lá para o nosso computador. Olá, então nós vamos falar um pouco sobre aprendizagem. E por que vamos falar sobre aprendizagem? Porque ela é um dos pilares importantes na gestão. E entender alguns aspectos da aprendizagem pode ser um fator extremamente importante na competitividade que se exige hoje das organizações. Na verdade, a vida é uma aprendizagem que ela se renova a cada instante. Então nós precisamos, de entender que dia a dia a gente precisa de aprender alguma coisa. A aprendizagem, por isso, ela não tem férias. Por isso é importante você perguntar: o que você já aprendeu hoje? E nós vamos contextualizar um pouco para a gente entender a importância desse questionamento. A afirmação de que não existem férias para a aprendizagem, ela está baseada em duas premissas bastante significativas. A primeira diz o seguinte: a educação se faz ao longo da vida, tanto pelo ensino formal como pelo ensino não formal. Aliás, no setor agropecuário, a chamada escola da vida, as experiências práticas, tem um peso muito significativo. E uma segunda premissa diz o seguinte: cada pessoa tem uma capacidade ou cota de aprendizagem. O Abraham Maslow chamou isso de potencial mental, ou seja, nós temos uma capacidade de aprender por dia. E cada dia que nós não aprendemos nada é um dia perdido e que jamais será recuperado. Por isso é que nós precisamos de aprender a vida inteira e precisamos de aprender todos os dias. Ou seja, não existem férias para a aprendizagem. A aprendizagem pode ser ampla, uma vez que ela contempla, do ponto de vista individual, várias características ou somatório de inteligências capazes de fazer uma pessoa se tornar realmente uma pessoa integral. Então ela é responsável por quê? Por aprender a saber, a utilizar a inteligência mental, ou seja, a cabeça. Aprender a fazer, a utilizar a inteligência física, o corpo da pessoa. Aprender a conviver, ou seja, utilizar a inteligência emocional, utilizando assim o seu coração. E aprender a ser, a inteligência espiritual, que é a utilização da sua alma. E do ponto de vista coletivo, ela também é extremamente abrangente. E ela pode abordar várias áreas. Aqui vamos pegar um exemplo, do que disse Jacques Delors, um político, cientista, estudioso, que foi responsável por escrever um relatório a pedido da ONU na virada do milênio para verificar qual seria o papel da aprendizagem da educação. E ele acabou, junto com outros líderes da área educacional, escrevendo um livro, com o título de Educação, Tesouro a Descobrir. Então ele disse o seguinte, que a aprendizagem ela é responsável por formar as pessoas para o desenvolvimento sustentável do planeta, para a compreensão mútua entre os povos e a vivência concreta da democracia. Ou seja, é bem amplo a aprendizagem do ponto de vista coletivo. Mas e daí? Podemos perguntar, essas coisas têm algum valor prático? Do ponto de vista prático, como é que a aprendizagem pode nos ajudar nas nossas organizações?
Como é que nós podemos incorporar essa aprendizagem? E a gente pode responder imediatamente que sim. Ela tem, sim, muita utilidade prática. Porque nós podemos, independentemente do tamanho e até da disponibilidade de recursos, incorporar a aprendizagem nas nossas organizações. Mas é óbvio, por se tratar de algo muito grande, por se tratar de uma coisa que pode ganhar uma proporção extraordinária, nós precisamos de orientação. E essa orientação ela pode ser obtida através de algumas disciplinas, conforme nós vamos ver. Como nós definimos dois pilares da gestão, sendo a aprendizagem e a liderança, e os dois se complementam, se somam, vamos ver então, fazer a associação entre eles de uma vez. A liderança, o que a liderança faz? Ela, quando ela é orientada por princípios, conforme inclusive nós vimos no outro vídeo, vamos deixar aqui descrito na descrição desse vídeo, ela indica quais os caminhos corretos que nós vamos passar. E a aprendizagem vem aí complementando isso, porque ela diz o seguinte, que ela, quando orientada por disciplinas, ela indica como que nós vamos caminhar da forma correta, pelos caminhos que foram escolhidos. Ou seja, a liderança escolhe os caminhos, a aprendizagem nos mostra como caminhar dentro desses caminhos. Portanto, elas se complementam. Pois bem, se nós vamos nos orientar pelas disciplinas, vamos procurar entender um pouquinho melhor o que é ou o que são as disciplinas. Quando eu digo disciplina no singular, eu estou falando de características que a pessoa deve ter, de qualidades que ela deve ter, de trabalhar com determinação. Então tem um conceito muito interessante que diz o seguinte: disciplina é você subordinar o bem do momento, quer dizer, deixar o prazer momentâneo, em prol de um bem maior no longo prazo. Por isso, os atletas conseguem grandes feitos, batem recordes. Por quê? Eles sacrificam, às vezes, as suas horas de lazer para fazer treinamento, etc. E as disciplinas, quando eu chamo disciplinas no plural, elas se referem a algumas áreas específicas de conhecimento. Né? Todos nós conhecemos aí as disciplinas formais que estudamos, matemática, química, biologia, etc. Ao trabalharmos com aprendizagem, algo que pode realmente ganhar proporções gigantescas, exponenciais, infinitas, nós precisamos da orientação pelas disciplinas, porque ela vai nos ajudar em duas coisas: manter o foco, ver aquilo que realmente nos interessa, no nosso caso aqui, é aprimorar a gestão nas agroorganizações, e ela vai nos ajudar a evoluir. Evoluir significa o seguinte: nós não vamos ter condição de aprender tudo, porque seria humanamente impossível. Assim como também não vamos concordar e não aprender nada, o que era acomodação. Ou seja, evolução é isso, é ficar entre o todo e o nada. A gente aprender aquilo que nos importa. Então, quando você junta o foco com a evolução, a gente consegue chegar a bom termo naquilo que nós queremos, que é melhorar a aprendizagem das nossas organizações. E para isso, nós não precisamos reinventar a roda. Nós podemos utilizar um trabalho fantástico, que tem o título de A Quinta Disciplina, que foi escrito por Peter Senge já há uns 30 anos, mas que continua muito atual. E que vamos ver lá na frente quais são os princípios, quais são, aliás, as disciplinas que ele nos orienta. Para que se torne bem claro o papel das disciplinas e o que são as disciplinas que a gente está propondo, que nos ajude, que nos oriente na aprendizagem, vamos dar o seguinte exemplo. Se nós formos estudar, por exemplo, engenharia civil, por exemplo, nós precisamos de algumas disciplinas lá. Dentre várias disciplinas, algumas como exemplo são o cálculo, a física, o desenho, resistência de material, estrutura dos solos, etc. Se nós formos estudar agronomia, nós temos algumas disciplinas lá como botânica, solos, hidráulica, química, que é muito importante, fertilidade do solo, né? Ela mexe com a fertilidade do solo, a parte de fitossanidade, de pragas e doenças. Então, nós temos uma série de disciplinas a serem estudadas lá. Para que a gente possa trabalhar nas organizações e aprender nessas organizações, para que a aprendizagem ela realmente se implante nessas organizações, existem 5 disciplinas escolhidas por Peter Senge, que são o domínio pessoal, o modelo mental, a visão compartilhada, a aprendizagem em equipe e o pensamento sistêmico. Então, a aprendizagem ela nos pede para termos disciplina, né, e também para nos dedicarmos a algumas disciplinas. Bem, então, buscando a orientação pelas disciplinas,
pelas essas 5 disciplinas da aprendizagem, que são o domínio pessoal, o modelo mental, a visão compartilhada, a aprendizagem em equipe e o pensamento sistêmico, nós vamos estar produzindo alguns shorts, que são vídeos curtos de até 1 minuto, fazendo um resumo da aplicação prática de cada um desses princípios. E maiores informações podem ser obtidas, né? Se quiserem aprofundar mais, no próprio livro Construindo a Gestão nas Agro-Organizações e no próprio livro do autor que nós citamos, né, do Peter Senge, no livro A Quinta Disciplina. Pois bem, e assim nós chegamos ao final desse vídeo. Nós gostaríamos de agradecer a você que esteve conosco até agora e pedir, né, que nos siga no canal, que procure adquirir o nosso livro, e agradecemos a sua permanência aqui e pedimos o seu apoio, né, para que a gente possa crescer nesse canal e estar trazendo mais informações, com o objetivo sempre de fortalecer essa conexão entre o agro, a gestão e as pessoas, trabalhando principalmente a questão da inclusão e o protagonismo das agroorganizações. O nosso muito obrigado.